Oi, pessoal. Então, boa noite. Acho que agora vocês estão vendo, né? A apresentação. Boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui com vocês, de estar com essas pessoas lindas aqui, que são todas amantes da Nova Zelândia. Me apresentando, eu sou Fernanda, trabalho com intercâmbio já há algum tempo, também estou na Rebonjur há algum tempinho também. Estou em Curitiba, baseada em Curitiba. A gente tem um escritório físico da Raibonjour aqui em Curitiba, tá? Então, hoje, o objetivo do nosso webinar é falar um pouquinho sobre estudar e trabalhar na Nova Zelândia, tá? Então, a gente veio trazer um pouquinho sobre esse país, tentar trazer um pouquinho mais, até a parte do país, até, mas também a parte de estudo, e como, essa prerrogativa de poder trabalhar enquanto se estuda. Tá? Junto comigo, eu tenho fazendo uma sequência de como que vai ser, já falando como é que vai ser a nossa dinâmica hoje, a Bruna de Natali, que é da Education New Zealand. Ela vai explicar um pouco como é que funciona, né, a parte de educação, da Nova Zelândia. Ela vem representando o governo da Nova Zelândia. Depois nós temos o Davi Gonzalez, que da LSI, falando um pouco sobre a escola, sobre quais são os programas que a escola disponibiliza, a estrutura, enfim, dando uma pincelada também um pouquinho sobre visto, né? Quais são as prerrogativas, o que pode, o que não pode fazer. E daí tem a Fernanda La Sala, que vai falar sobre graduação e mestrado na Whitecliff também, tá? Então, a gente vai dar uma pincelada. Mas antes, aqui, nós, como Raibonjour, vamos apresentar um pouco sobre nós. Chamo o Davi, que trabalha aqui junto comigo, é meu marido, inclusive, trabalhamos juntos aqui, na Raibonjour de Curitiba, para falar um pouquinho para vocês sobre o nosso trabalho e como que ele funciona, tá? Oi, gente, boa noite. É um privilégio conversar com todos vocês nessa noite, a gente falar um pouquinho sobre esse país maravilhoso que é a Nova Zelândia, com esse Dream Team para nos ajudar realmente e trazer muita informação importante para vocês que estão se decidindo ou já decidiram, estão nessa jornada tão importante que a gente vive todos os dias com os nossos estudantes e é tão prazeroso para nós. Dando passo atrás, me apresentando, sou Davi, especialista em educação internacional aqui na Rebonjour. Já tenho mais de 8 anos de educação internacional, já embarquei algumas centenas de estudantes. Fico muito feliz com isso, a gente faz com muito carinho, a gente gosta do que faz, né? Então é um trabalho que realmente é muito gratificante quando a gente tem toda uma jornada de às vezes anos junto com o estudante e no final dá certo, uma imigração ou simplesmente uma experiência internacional, enfim, é para isso que a gente está aqui, tá? Falando um pouco sobre a Rai Bonjour, muitos de vocês conhecem, e para os que já conhecem também, acho que é importante reforçar o porquê que a Rai Bonjour se tornou referência em Higher Education, não só na Nova Zelândia, mas Canadá e vários outros países em que nós expandimos. A Rai Bonjour já existe há mais de 12 anos, tá? Nascida em Montreal, lá atrás, foi criada pela Camila e a Thaís, nossas diretoras, e desde então foi uma trajetória linda e muito consistente, tá? Esse crescimento veio muito forte dentro do Canadá, depois foi expandido para todos os outros países, inclusive a Nova Zelândia. Então, assim, só trazendo algumas informações importantes sobre a Rai Bonjour, nós trabalhamos com mais de 200 instituições, tá? Então, além dos nossos queridos que estão aqui com a gente hoje à noite, a gente trabalha com mais de 200. Então, a gente consegue realmente atender a demandas específicas, né? Porque cada estudante tem uma demanda específica para uma família, para um perfil que quer uma cidade, às vezes, menor, maior, enfim, é todo o trabalho que a gente tem de consultoria e esse é o nosso papel, planejar que isso aconteça, e para isso a gente precisa ter todos esses parceiros conosco, tá? A gente, dentro dessas 200 instituições, a gente trabalha com mais de 15 países, tá? E já embarcamos ao longo desse tempo todo mais de 8.000 estudantes. É bastante gente. Pode passar.
Trazendo aqui nesse outro slide os pilares de como a gente realmente se posiciona como referência em higher education e o porquê que esse trabalho é tão consistente e que realmente traz ali, onde vocês podem ver, 99% de satisfação do cliente, né? É sempre um número muito bonito, mas tem muito trabalho por trás disso, muito mesmo. E nós temos uma rede de suporte não só no Brasil, na Colômbia, no Canadá, em várias partes do mundo a gente tem embaixadores. Então, realmente, a Rebonjour tem um suporte muito consistente, tá? Desde esse primeiro momento, que é um momento mais importante de planejamento, até o final do curso. Muita coisa acontece, são muitas etapas, e daí a gente segue todas elas com vocês. Eu gosto sempre de começar por essa parte da ética, transparência e respeito, que são valores muito fortes dentro da Rai Bonjour, porque nós sabemos que são projetos de vida, né? Então, é um estudante, é uma família que está mudando, no caso da Nova Zelândia, para o outro lado do mundo. Então, é uma responsabilidade muito grande para nós. Então, a gente sabe disso e a gente sempre é muito transparente, é muito correto, é muito honesto. Às vezes dá, às vezes não dá, às vezes o estudante não está pronto, enfim, é o nosso papel sempre falar, opa, espera um pouquinho, você ainda não está pronto, está pronto, vamos lá. E é mais ou menos nessa linha. Então, é mais ou menos por isso que nós temos realmente uma satisfação tão grande dos estudantes, porque nós estamos junto com todos os estudantes para dar esse suporte, quando as coisas acontecem, quando as coisas não acontecem, enfim, esse é o nosso papel, tá? Ahn, eu acho que da minha parte é isso, volto para Fernanda. Obrigado, gente. Então vamos lá, pessoal. Só explicando um pouquinho sobre a Rebonjour Experience, que é a nossa consultoria, né? Como que ela funciona. Então, aqui, nesse passo, no primeiro passo ali, né, é a consultoria educacional, né, que a gente chama que é personalizada. Então, vocês entram em contato com a gente. Então, desde aquela primeira solicitação que vocês fazem, seja no nosso Instagram, seja no nosso site, enfim, nós vamos entrar em contato com vocês, vamos entender quais são as suas necessidades, né? Então, às vezes, a necessidade ou o seu plano não condiz realmente com o que daria para ser feito, né? Então, a gente vai fazer toda essa personalização do projeto, vai entender as necessidades, a questão financeira, a questão, às vezes, do inglês, ou seja, de outra língua, para poder encaixar exatamente e poder traçar um plano que realmente dê certo, né? Que a gente possa ter o máximo possível de sucesso. Então, daí com isso, a gente faz a escolha do destino, faz a escolha da instituição e também do programa, tá? Então, junto com vocês, a gente monta toda essa programação com vocês para a gente poder ir, né, dar andamento nesse sonho que é a questão do intercâmbio. Depois, já definido a instituição, definido tudo, né, o destino, nós vamos fazer a matrícula. Para ser feita a matrícula, nós vamos instruí-los exatamente quais são os documentos que precisam, né? Seja uma carta de intenção, seja uma carta de referência, ou simplesmente um passaporte, ou alguma coisa nesse sentido. Precisa de tradução, não precisa de tradução. A gente faz toda essa orientação para vocês e o nosso time de admissions faz a solicitação de matrícula junto à instituição que for escolhida, tá? Depois nós recebemos a carta de aceite e nós fazemos a parte da consultoria de vistos. Então, dependendo do destino, nós vamos indicar qual que é, né, quais são as consultorias que nós temos parceria, dependendo do perfil, a gente indica um ou indica outro. Aqui para Nova Zelândia, nós temos uma outra questão que nós mesmos fazemos a aplicação do visto aqui na Rebonjour, mas mais para frente eu vou fazer essa explicação, tá? Depois que é feita a aplicação no visto, que nós já temos a aprovação, a gente vai para a parte do workshop de pré-embarque. Muitos alunos nossos, às vezes nem viajaram para o exterior, né? Ou às vezes nunca foram para Nova Zelândia, nunca foram para o Canadá. Então a gente faz toda a orientação de como é que se
passa por tudo isso, né? Às vezes assim, nossa, como que passa pela Polícia Federal? O que que eu tenho que levar? E o raio-x, pode isso, pode daquilo. Enfim, a gente faz toda essa orientação de o que pode levar na mala, de roupa, remédio, enfim, a parte de acomodação, a gente faz toda essa orientação para vocês, tá? Porque a gente realmente sabe que se trata de um sonho, né? E nós tentamos ao máximo cobrir todas essas questões que vocês têm. Inclusive, nós entregamos um guia de pré-embarque, que muitas vezes pode ser impresso, né? Ou levar, às vezes, no celular, para poder visualizar aquilo enquanto está viajando, às vezes está no avião, ou às vezes já chegou no destino e está com alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido, também pode ser feita a consulta, tá? Além disso, a gente faz toda a verificação de passagem, acomodação, seguro. Nós trabalhamos, temos alguns fornecedores, né, para essas opções de passagem aérea, seguro e etc. Mas a gente faz toda a verificação se está tudo certo para vocês terem, né, uma viagem tranquila, não ficarem, se preocupando com nada, tá? E daí a chegada no destino. Muitas pessoas, né, muitas agências vão falar assim, até logo, agora vocês chegaram, a gente não precisa mais cuidar de vocês. Não é o caso da Rebonjour, tá? A gente geralmente aqui a gente vai falar boas-vindas para vocês, né? Então, agora vocês estão chegando no destino e nós vamos continuar acompanhando vocês, tá? A nossa consultoria, ela começa desde o primeiro momento que vocês fazem aquela primeira solicitação lá atrás até o final, né, até o final do curso. Então, às vezes, aquela pessoa que vai fazer um mestrado, ou às vezes uma graduação de 3, 4, 5 anos, às vezes a gente fica muitos anos com a pessoa, né, com aquele estudante fazendo toda aquela orientação. Então, vocês não vão ficar desamparados. Tá? Dependendo do local, a gente tem, do destino, a gente tem alguém para recebê-los, né? Até de repente se encontrar. E eu acho que falando dessa parte da Ray-Ban Jura Experience, é mais ou menos dessa forma como que a gente trabalha, tá? Agora a gente vai dar início realmente à parte da apresentação da Nova Zelândia. Quero mostrar um videozinho aqui para vocês. Daí em seguida eu chamo a Bruna para poder destrinchar mais e falar ainda mais sobre a Nova Zelândia para vocês. Estão ouvindo? Ai, caramba. Só um pouquinho, gente, que falha técnica aqui. Bruna, agora eu acho que vamos. Opa! Ai, gente, eu sou. Aí, Bruna, agora é com você. Agora sim. Eu acho que só precisa ou da tela cheia, porque eu acho que tá aparecendo o menu em cima. Não sei Tá, se todos né? estão vendo. É. Sim, deixa eu só ver como é que eu faço isso. Senão não tem problema, senão a gente segue. Porque antes estava aparecendo, né? Tá, tava a Agora tela é. cheia. Ai, gente, pera aí um pouquinho. Aí, não, parou de compartilhar. Volta só um slide isso, por gentileza. Vamos seguir, então.
Bom, primeiramente, muito obrigada, né, pela presença de todos vocês que estão aqui hoje conosco. Gostaria de começar com uma abertura em Maori para vocês. Então, Tenakoto katoa, no parihi, potukara meitaria okutipona, kete noho aonki São Paulo parihi, nhamihi nui kiakoto, ko Bruna de Natali, tokunyoa, tenakoto, tenatato katoa. Então, nessa minha breve apresentação em Maori, eu já trago uma primeira parte cultural para vocês desse país maravilhoso que vamos estar, nós três aqui falando nos próximos minutos com vocês. Essa minha apresentação, eu falo para vocês que os meus ancestrais são de Portugal, da Itália e daqui do Brasil, que eu moro em São Paulo, no Brasil, que meu nome é Bruna De Natali, e eu termino saudando a presença de todos aqui no dia de hoje. Então, olha, eu fico muito feliz de ver a vontade, né, e a disposição de vocês hoje de estarem aqui conosco. Eu só vou esperar a Fernanda conseguir passar o slide, Fê, porque não está aparecendo para mim. Eu não sei se para você está. Acredito que ela está Peraí, a colocando gente para está ficar a tentando tela aqui. cheia. É, É, isso. passar o vídeo já vai dar certo. Só, bom, isso. Então, como eu disse, meu nome é Bruna De Natale, eu sou da Education New Zealand Manapoke Te Ao, que é a agência do governo neozelandês para a educação internacional. Próximo slide, por gentileza. Então, só explicando rapidamente para vocês, né, o que é a Education New Zealand, né, o que é essa agência e o que ela representa. Então, como eu já disse, é a agência do governo neozelandês que representa a educação neozelandesa em âmbito internacional. Nós somos ligados ao Ministério da Educação da Nova Zelândia, com o intuito de divulgarmos os benefícios sociais, culturais, econômicos da educação da Nova Zelândia para, no caso, os brasileiros, com os objetivos de garantir uma excelente educação aos brasileiros que optam em irem para a Nova Zelândia buscando, né, seja um curso de inglês, uma graduação, e torná-los um cidadão global, como eu espero que vocês sejam em breve e que, se possível, na Nova Zelândia. Próximo, por gentileza. Então, para a gente entrar nesse clima, além do primeiro vídeo que a Fer passou, eu acho que esse vídeo ele consegue resumir um pouco do que é a cultura, e já traz algumas imagens sobre a Nova Zelândia e a gente conversa sobre ele daqui a pouquinho. Welcome to the country that cares, where our ancestors navigated the ocean to seek new lands. It's a land where our history unites us. Welcome to Aotearoa, New Zealand, the country forged by ingenuity. Wow. Welcome to a land that cares for us, because we care for her. Welcome to a country that continues to innovate with care. Where ancient wisdom has taught us, what is the most important thing in the world? It is people, it is people, it is people. Welcome to the country where the landscape connects with you. Where we stand on ancient glaciers and golden beaches. Welcome to a country whose cities are alive.
Welcome to a country where learning is embraced. And our manuhiri, our visitors, are welcomed. Partnerships are trusted. And memories are never forgotten. No mai ki Aotearoa New Tireni. Welcome to Aotearoa, New Zealand. Together, we can do amazing things. Eu adoro esse vídeo porque realmente você consegue ter, né, uma visão do país, da cultura maori, ver um pouco também das instituições. E vocês devem ter notado, né, que o menino, no caso, é uma criança maori, e no começo da minha apresentação também tinha o Aotearoa antes de Nova Zelândia. Então, só explicando para vocês que Aotearoa é o nome da Nova Zelândia em maori, porém não é a tradução de Nova Zelândia em maori. Aotearoa significa a terra da longa nuvem branca, porque é assim que os primeiros navegantes avistaram a ilha, né, da Nova Zelândia e viram uma nuvem branca pairando assim sobre a terra e falaram, né, que era a terra da longa nuvem branca, que é Aotearoa, o nome da Nova Zelândia em maori. E vocês vão ver muito esse nome sempre antes de falar Nova Zelândia. Próximo, por favor. Falando rapidamente sobre a localização, a Aotearoa Nova Zelândia ela fica na Oceania, no Oceano Pacífico, próximo ali da Austrália. Ela é composta por duas grandes ilhas, além de umas ilhotas no entorno, mas as principais são as ilhas Norte e Sul, onde normalmente de 76% agora 80% da população ela acaba se concentrando mais na Ilha Norte, principalmente devido ao clima. Porque se vocês virem aqui, primeiro que todo mundo deve estar meio confuso com esse mapa mundi, tendo a Nova Zelândia aqui no meio, a gente está acostumado com outro mapa mundi, né, tendo a Europa centralizada. Aqui vocês vão ver que ela está justo na linha ali do sul do Brasil, já, né, pegando Argentina, Uruguai. Então vocês vão ver que, claro, estamos no mesmo hemisfério, então isso é algo muito positivo para vocês que pensam em estudar lá, porque o calendário escolar é o mesmo, as estações do ano são as mesmas, então tem essa facilidade quando a gente começa a programar um intercâmbio, pensando em semestres, em começo e encerramento de ano escolar, isso facilita bastante. Já a Ilha Sul, ela é onde realmente a temperatura ela é um pouco mais baixa e é onde vocês vão ver, por exemplo, aqui que vocês veem atrás de mim nessa foto maravilhosa de Queenstown, onde vocês têm a oportunidade de ver neve, onde vocês conseguem esquiar e ir para a praia no mesmo final de semana, é onde tem as paisagens mais lindas da Nova Zelândia. Eu posso garantir, porque eu fiz de carro o sul da ilha, então realmente é muito bonito, a gente consegue ter uma noção assim da diferença entre as duas ilhas. E normalmente para quem estiver muito interessado aqui nessa sala sobre indústria criativa, cinema, efeitos especiais, é onde filmes e séries foram gravados. Então guardem essa informação que é muito importante. Próximo, por favor. Então, eu trago também agora aqui alguns fatos e curiosidades que eu achei legal vir compartilhar com vocês, né? A Nova Zelândia, ela é o primeiro lugar do mundo a ver o sol nascer. Ou seja, o ano novo começa na Nova Zelândia e o dia amanhece lá na Nova Zelândia em primeiro lugar. É uma ilha, né, dividida entre as ilhas Norte e Sul, com 5 milhões de habitantes, né, acabou de passar um pouco mais de 5 milhões de habitantes hoje em dia, onde a capital do país é a cidade de Wellington, que muitas pessoas acabam confundindo com a cidade de Auckland, por ser a cidade mais populosa, a cidade mais conhecida e por onde chegam os voos internacionais, por onde normalmente os voos que os brasileiros vão pegar chegam até lá. E uma coisa interessante de falar sobre voos, agora eu não lembro se foi o Davi ou se foi a Fernanda que falou no início, que estudar do outro lado do mundo. Se vocês lembrarem daquele mapa mundi que eu mostrei, vocês vão ver que pelo Pacífico, a Nova Zelândia está muito mais próxima do Brasil do que todo mundo pensa. Se vocês pegarem um voo
pelo Chile, por Santiago, em 12 horas apenas de voo direto de Santiago a Auckland, vocês já chegam na Nova Zelândia. Então, a Nova Zelândia é muito mais próxima do que vocês imaginam. Eu adoro falar que é o 10º país mais feliz do mundo, segundo o Happiness Report. A Nova Zelândia tem 3 idiomas oficiais no país, sendo o primeiro deles o Maori, como, né, vocês puderam escutar tanto no vídeo como na minha introdução. A linguagem de sinais, que ela é diferente em cada país, né? Cada país tem o seu próprio idioma de sinais, como aqui no Brasil nós temos, né, a linguagem de sinais, né, em Libras. A Nova Zelândia tem o seu idioma oficial de linguagem de sinais. E o inglês, obviamente, que é o idioma, inclusive, mais falado hoje em dia no país. Aqui, eu gostaria que vocês vissem, não sei se vocês conhecem esse bichinho que está comendo a fruta kiwi. Então, kiwi na Nova Zelândia quer dizer várias coisas. Então, aqui vocês estão vendo um pássaro que se chama kiwi, comendo a fruta que também se chama kiwi, num país onde os próprios habitantes se denominam e se chamam de kiwis. Então, kiwi pode significar, além dessas três, mais outras coisas como dinheiro, entre outras curiosidades. O esporte nacional, né, a paixão nacional na Nova Zelândia de esportes, diferente do Brasil, que inclusive eu sei que está acontecendo um jogo, está para acontecer um jogo clássico aqui em São Paulo, quem for de São Paulo estiver nos assistindo, que tem o clássico Palmeiras em Corinthians em breve, lá o rugby é o esporte paixão nacional. Então, os times, as seleções, né, masculina e feminina de rugby são super conhecidas e todos esperam muito pela apresentação que eles fazem antes de qualquer partida de jogo, com a performance da haka, que também é uma tradição da cultura maori, que ambos os times eles costumam performar antes de qualquer jogo. E como eu já disse, né, cenários de muitos filmes, aqui eu trago alguns deles que vocês provavelmente conhecem, né? Então, O Senhor dos Anéis, O Hobbit, Avatar. Inclusive, eu trago aqui o Avatar porque o Avatar ele foi o filme que ganhou há 2 anos atrás o Oscar de melhor efeitos especiais. E esse Oscar ele é um Oscar neozelandês porque toda a parte de efeitos especiais foi feita lá na Nova Zelândia. Então, mais uma vez, quem está aqui e tiver interessado na indústria criativa, no cinema, efeitos especiais, pós-produção, Nova Zelândia é um excelente destino. Próximo, por favor. Abordando um pouco mais sobre a cultura maori, quando vocês estiverem lá, vocês vão ver que realmente a cultura maori é muito presente no dia a dia e nos costumes mesmo durante todo o ano no país. Então, as placas de sinalização, de identificação dos locais, elas são normalmente nos 2 idiomas, em maori e em inglês. Assim como eu comecei a minha apresentação em maori, normalmente é uma apresentação, alguma reunião importante sempre vai ter ou uma waiata, que é uma canção que é até tocada, né, com um violão ao vivo e performada por pessoas que cantam em Maori, ou como eu fiz o meu mihi, que é a sua apresentação em Maori, colocando essa parte dos ancestrais, né, que toda essa parte ancestral é extremamente importante para a cultura Maori. E o governo neozelandês tem como meta até o ano de 2040 que pelo menos, espero que até 2040 a gente já esteja chegando a pelo menos 6 milhões de habitantes, ter pelo menos 1 milhão dessa população falando o Te Reo Maori, né, o idioma Maori. É, tanto os neozelandeses quanto os maoris, eles lutam muito para manterem, né, os costumes, né, a tikanga, e os neozelandeses e os maoris principalmente se consideram os guardiões da natureza e eles ensinam isso aos turistas e também aos estudantes internacionais enquanto eles estejam lá. Assim, todos nós nos tornamos guardiões da natureza e levamos essa sabedoria ancestral de volta conosco quando a gente volta para o nosso país de origem. Próximo, por gentileza. A palavra mais conhecida em Maori, que provavelmente vocês vão escutar muito, é a palavra kia-ora. E kia-ora pode significar muitas coisas. Pode significar desde um oi, de um tchau, de um tudo bem, um beleza, um até mais, até breve, um obrigado. Então, kia-ora, se alguma pessoa falar para vocês kia-ora, vocês respondem kia-ora e eu tenho certeza que vai estar tudo certo. E se alguém aqui for de São Paulo, vai até lembrar que tem até um pub, um bar aqui em São Paulo chamado kia-ora, de tão popular que é o nome, até São Paulo tem um local com esse nome.
E o que eu gostaria de trazer para vocês, como representante do governo, é que a Nova Zelândia foi o primeiro país do mundo a criar um código de conduta educativa para o estudante internacional. Então, o que isso quer dizer, né? Então, esse Pastoral Care, né, esse código, é um código que todas as agências têm uma cópia desse código, e esse código, ele garante que o estudante internacional, independente do tipo de curso que ele vai fazer na Nova Zelândia, desde um curso de inglês até um PhD, ele esteja garantido, ele tem uma garantia do governo de que ele vai estar amparado caso aconteça alguma coisa do cunho físico ou mental para esse estudante internacional. Então, essa é uma garantia que o governo neozelandês dá para os estudantes internacionais, e o país foi o primeiro do mundo a se preocupar em ter isso e em proporcionar isso para os estudantes internacionais. Essa é uma das questões que a gente mais gosta de abordar para mostrar não só a seriedade, como realmente a preocupação que o neozelandês tem de ser acolhedor, de receber bem e de que as pessoas se sintam felizes, né? Como estava ali, né, naquele ranking de 10º lugar mais feliz do mundo. Então, para que as pessoas estejam felizes, elas precisam estar bem. E estar bem é você ter uma saúde física e mental 100% em dia, e o governo dá essa garantia para vocês. E a Nova Zelândia entre os países de língua inglesa, é considerado hoje o país que melhor prepara o estudante para o futuro. E isso, a gente está falando sobre os skills do futuro, sobre as habilidades do futuro. Então, independente do tipo de curso que você for fazer lá, você vai ver que todas as salas de aula são pensadas para que você desenvolva um pensamento crítico e questionador, que você tenha uma consciência social, com valores globais, onde você possa colocar sua criatividade, a sua originalidade de uma ideia que possa ser aplicada e ser aplicada de fato, porque lá as aulas são muito mais práticas do que teóricas. Então lá é o que a gente chama de hands-on, é tudo mão na massa mesmo. Vocês vão ter essa experiência muito do fazer, aprender fazendo, errando, tentando de novo, e isso é algo muito único do sistema de ensino neozelandês, que isso ele acompanha em todas as fases do aprendizado. E aqui é o site oficial do governo neozelandês. Então, se vocês gostariam, né, depois para falar com o pessoal aqui da Rai Bonjour sobre o tipo de curso que vocês queiram estudar na Nova Zelândia, então eu já vou dar um spoiler aqui. Então, para cursos de inglês, vocês podem estudar na LSI, que o David vai falar depois para vocês. E se vocês quiserem algum curso de Higher Education, né, a Fernanda La Sala e de mestrado também, a Fernanda vai poder falar um pouco mais sobre a Whitecliffe. E aqui vocês vão ter outras opções e também saberem mais sobre o destino, sobre custo de vida, como que é a vida na Nova Zelândia, conhecer um pouco mais a fundo sobre as instituições. E o legal desse site é que ele é todo interligado com os sites das instituições. Então você abriu lá, clicou, eu quero saber mais sobre a Whitecliffe, quero saber mais sobre a LSI, clicou ali, já é direcionado automaticamente para o site das instituições deles dois, e eu tenho certeza que tanto o Davi quanto a Fernanda vão trazer mais informações incríveis para vocês na noite de hoje. Próximo. E eu quero deixar vocês com esse último vídeo com mais umas informações para vocês da nossa nova campanha. Chegou o momento de viver uma nova experiência. Na Nova Zelândia, cada dia uma nova oportunidade para crescer, explorar e se surpreender. Desde o primeiro jantar e a primeira noite em seu novo lar, você vai se surpreender ao ver a beleza da Via Láctea. Mergulhe em uma cultura vibrante, aprenda com pessoas do mundo todo e desenvolva habilidades que vão transformar seu futuro. Aqui, desafios se tornam aprendizados e a inovação faz parte do dia a dia. Viva essa experiência única. Aprenda algo novo todos os dias. Estude com a Nova Zelândia. Novas experiências. Novas oportunidades. Learn new every day. Chegou o momento.
Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Que hora, obrigada, thank you, graças, arigatô e tudo mais que vocês possam ter aqui de idiomas. Eu agradeço muito mais uma vez a Fernanda, ao Davi por me terem aqui da Rebonjour e deixo aqui um grande beijo para todos vocês. Que hora, até logo. Bruna, muito obrigada, por participar, por trazer tanta informação da Nova Zelândia. Eu acho que isso aqui é muito importante. As pessoas não conhecem muito o destino, né? Às vezes é aquilo que você falou, nossa, tem gente que acha que é do outro lado do mundo, mas quando a gente olha no mapa, é mais perto que às vezes um voo de São Paulo até Milão, que dá mais ou menos a mesma quantidade de horas, né? Com Então certeza. acho que a gente precisa desmistificar um pouco essa questão. Nova Zelândia, muito obrigada, por participar, por estar aqui conosco, tá bom? Que hora. É, agora, então, eu chamo o Davi, da LSI, por favor, para trazer um pouco mais sobre, a escola, falar um pouquinho sobre aonde ela está, como que é. Deixa eu passar aqui. Davi, por Perfeito. favor, se apresente, seja muito bem-vindo e muito obrigada por estar aqui conosco essa noite. Perfeito. Muito obrigado, Fernanda, e meu xará Davi também, pelo convite e a oportunidade de estar aqui, para falar com todos vocês, interessados na Nova Zelândia. Eu sou o Davi, ou David, eu sou representante da LSI. Na verdade, eu sou canadense, mas eu já moro no Brasil há mais de 11 anos. E eu, na verdade, estou apaixonado, pela Nova Zelândia e falar sobre a Nova Zelândia. Então, mesmo não sendo kiwi, na verdade, é um destino que também me chama muita atenção. Inclusive, tenho tatuagem do Senhor dos Anéis, então, assim, tipo, para mim, a Nova Zelândia é um destino incrível. Eu estou muito feliz que estamos com vocês aqui para falar mais sobre o destino e também os programas da LSI e da Whitecliff também. Então, vou começar se você quiser. Bom, então a LSI de Auckland, então a nossa escola de inglês fica em Auckland, que é o centro econômico do país, é a cidade maior, da Nova Zelândia, então realmente é uma cidade que traz várias culturas, várias pessoas em uma cidade só. A LSE de Auckland faz parte do grupo educacional LSI Education, que é um grupo que já tem mais de 60 anos no mercado, então realmente é um dos grupos que tem mais tempo, mais história no mercado, é bem consolidada, é uma empresa de família, todas as escolas, os prédios, os campos são próprias, então realmente é um grupo consolidado. Sendo uma empresa de família, também a gente acaba tendo uma cultura mais familiar, uma forma, um jeito de fazer as coisas mais familiar. A gente realmente preza bastante a atenção personalizada que os alunos vão receber para a gente. Queremos que vocês se sintam acolhidos, se sintam seguros, vocês vão estar em ótimas mãos e vão receber todo esse suporte quando estiverem estudando conosco. A gente também recebe estudantes de vários países e nacionalidades, então vão ter a oportunidade realmente de se mergulharem nessa dinâmica, nesses ambientes multiculturais. Ok? Então, um pouquinho mais sobre a LSE Auckland, só para vocês saberem, a escola é de categoria 1. O que que é isso? Então, na Nova Zelândia, o governo classifica todas as instituições de educação, desde escolas de idiomas para universidades, colleges, e a categoria 1 realmente é a categoria mais alta que uma instituição pode obter. Isso reflete a qualidade dos cursos, dos programas, da metodologia, dos currículos, dos programas, dos professores, das acomodações e até das instalações. Então, a gente tem esse status de categoria 1 desde que a escola abriu em 1990. Então, este ano a LSE Auckland está completando 35 anos. A gente está localizado bem no centro de Auckland, então é uma localização muito conveniente, assim, porque vocês vão estar perto de vários serviços, restaurantes, vão estar perto dos meios de transporte público, então vão conseguir conhecer a cidade
bem facilmente. Estas fotos que vocês veem, esse prédio é um prédio de 8 andares que é totalmente da LSI, então a gente tem bastante espaço para os nossos alunos, temos vários student lounges. Se não me engano, meu fundo aqui virtual, na verdade, uma foto da recepção, da área de recepção da escola. Então, a escola conta com várias áreas, assim, para vocês socializarem, descansarem. Então, é um espaço bem agradável. Todos os professores, que a gente contrata são qualificados, têm muita experiência, e são bem atenciosos. Realmente, uma das coisas que a gente mais recebe nos feedbacks dos estudantes é essa atenção que eles recebem dos professores e do time acadêmico, porque sabemos que muitos alunos têm objetivos bem acadêmicos, por exemplo, de ingressar em universidades, e queremos que vocês possam se preparar para esses estudos. Então, vão ter todo esse suporte. E como mencionei, a gente recebe estudantes de várias nacionalidades, e como é uma escola que é ativa, movimentada, a gente até consegue agrupar os estudantes de acordo não só do nível de idioma, mas até pela idade, as necessidades e os interesses dos estudantes. Ok? Então, quando a gente é inspecionado, digamos, pelo governo, realmente eles acabaram destacando vários pontos da LSI, como, por exemplo, como mencionei, esse excelente apoio para os estudantes. Então, eles notaram, porque eles entrevistam os estudantes, eles veem os feedbacks, as avaliações dos estudantes, e eles percebem e perceberam como os estudantes na LSI são bem acolhidos, recebem essa atenção não só na parte acadêmica, mas também com questões de acomodação, que a gente pode ajudar com a questão de acomodação, também com a questão das atividades sociais, e também, muito importante, até com o estado socioemocional dos estudantes. Então, a gente sabe que é a primeira vez, talvez, que vocês vão estar indo para Nova Zelândia, ou talvez seja até a primeira vez que vão estudar fora, e o nosso time está preparado, está capacitado para receber vocês e dar esse apoio. Então, eles conseguem até identificar quando um estudante está precisando de algum suporte a mais. Além disso, já que a Nova Zelândia é um destino onde dá para estudar o inglês e trabalhar, a gente também fornece o apoio para vocês que vão estar com o visto de estudante com a permissão de trabalho. Então, a gente tem um clube de emprego que são sessões informativas semanais, tipo workshops semanais, onde vamos ajudar vocês a preparar o currículo e a carta de apresentação em inglês, seguindo os padrões da Nova Zelândia. Também vamos preparar vocês até para as entrevistas, então fazemos simulações de entrevistas para que vocês estejam já preparados para essa parte. Também podemos ajudar com onde procurar recursos de emprego, onde procurar informações sobre os direitos laborais, por exemplo. Também ajudamos com abrir a conta bancária, solicitar o número do país que é necessário para pagar os impostos, né, que é necessário para trabalhar. Podemos até ajudar com conseguir os chips de celular, passes de transporte público, entre outros serviços. Então, vão estar bem acolhidos e receber todas essas orientações. Aqui vocês vão ver os nossos cursos principais na LSE de Auckland, lembrando que somos uma escola de idiomas. A gente tem 3 intensidades principais. Temos cursos de 20 lições, 24 lições e 30 lições por semana. Então, assim, o curso de 20 lições é um curso de inglês geral que vai abordar as habilidades principais do idioma, e os cursos intensivos também, como vocês podem ver, vão incluir, além dessas lições gerais, vão incluir as lições eletivas na parte da tarde. E aí, as lições eletivas, vocês poderão escolher de acordo com seu nível de inglês, com seus interesses, seus objetivos. A gente tem diferentes opções de lições ou aulas eletivas, tá? O importante saber que se vocês estão pensando em aplicar o visto de estudante, o curso deve ser um curso intensivo.
Então, muitas vezes os alunos acabam optando pelo curso semi-intensivo, que é o de 24 lições, e esse curso equivale às 20 horas semanais, tá? Aí, com isso, os estudantes vão ter a possibilidade de estudar o inglês e trabalhar. Então, aí eu vou mostrar um pouco mais sobre isso nos próximos slides. E além desses cursos, também temos outros cursos adicionais que vocês podem adicionar ao curso principal. Então, por exemplo, temos inglês para medicina, inglês para direito, inglês para melhorar as habilidades oratórias, ou seja, o public speaking. Também temos programas de Demi-Pair, inglês para aviação, para professores, e também temos o programa de inglês com formação de barista. Então, estes programas aqui, vocês poderão adicionar ou fazer um conjunto com o curso principal, por exemplo, o Intensivo 24. Ok? E também temos outros programas especializados, como, por exemplo, para maiores de 40 anos, temos um programa de experiência, onde oferecemos atividades especializadas para os alunos maiores de 40 anos. Também podemos oferecer, por exemplo, aulas particulares em minigrupos. Então, se vocês quiserem umas aulas a mais, assim, até para talvez vocês tenham um foco bem específico. Dependendo da disponibilidade do professor, a gente poderá também fornecer essas aulas particulares ou mini-grupos. E também importante, a gente também oferece os programas de preparação acadêmica. Então, a gente, como temos visto e vamos ver, na verdade, existe várias oportunidades na Nova Zelândia para continuar seus estudos superiores, por exemplo, em colleges ou universidades, mestrados, doutorados, existem várias possibilidades e a LSI vai poder ajudar vocês em se preparar com o inglês. Então, muitas vezes, estas instituições de educação superior vão podem pedir um exame de proficiência, como IELTS e Cambridge, e a gente tem essa preparação para esses exames. E, de fato, a gente tem um bom histórico, na verdade, de estudantes que conseguem atingir as notas necessárias do IELTS ou Cambridge na primeira tentativa, porque realmente o nosso curso é intenso, é intensivo, bem completo, e aí a gente consegue dar aos estudantes o suporte e a preparação realmente de como fazer esses exames de proficiência. Além disso, a gente também pode brindar o suporte acadêmico para os estudantes em termos de o nosso time acadêmico poderá sentar com vocês, ajudar vocês em procurar opções de universidades, de colleges, de programas de educação superior, estudo superior, e eles poderão até ajudar vocês com a aplicação, né? Por exemplo, preencher documentação, formulários. E, de fato, a gente também tem parcerias com algumas instituições de educação superior, como a Whitecliff, que a gente verá hoje com a Fernanda. Então, por exemplo, aqui, só para vocês saberem que a gente tem a parceria com a Whitecliff, e para estudantes que se matriculam em um programa da LSI e da Whitecliff, vocês receberão alguns benefícios exclusivos, como, por exemplo, a taxa de matrícula da LSI será isentada e a Whitecliff poderá reembolsar vocês o valor do exame de IELTS. Okay? Então, quando vocês fazem esse tipo de matrícula, assim, combinação da LSI plus Whitecliff, LSI com Whitecliff, aí a gente consegue oferecer esses benefícios exclusivos para vocês. Bom, então, eu me imagino que, né, devem ter várias perguntas sobre vistos e, de fato, o time da Hi Bonjour, eles são muito experientes com esse processo, vão estar lá para ajudar vocês com isso, mas, de forma geral, aqui vocês podem ver uma visão geral de quais são os requisitos de vistos para a Nova Zelândia. Então, para os cursos que tenham uma duração de até 12 semanas, ou seja, até 3 meses, vocês poderão aplicar um ETA
que é um visto eletrônico de turista. É uma autorização eletrônica que se aplica online. Vocês aplicam isso, ele geralmente sai rapidinho, vocês vão receber a resposta, geralmente ou imediatamente ou até em algumas horas. E com isso vocês poderão viajar até essas 12 semanas no país. Ok? E não tem restrição, de carga horária do curso, vocês podem decidir se quiserem, fazer um curso meio período ou tempo integral. Ok? Agora, para cursos que tenham uma duração superior a 14 semanas, aí vocês terão que aplicar um visto de estudante. E esse visto de estudante vocês terão que aplicar antes de viajar, ainda estando no Brasil. Ok? Geralmente recomendamos que apliquem esse visto de estudante uns 3, 4 meses antes da data de início, para ter o tempo hábil e suficiente para organizar a documentação necessária. Agora, para estudantes que estão interessados em obter aquela permissão de trabalho, o recomendado é matricular-se. Na verdade, é necessário, é obrigatório matricular-se em um curso intensivo, tá? Como eu tinha mencionado antes, e é recomendado que a duração seja de pelo menos 16 semanas. Ok? Então, se a intenção é aplicar visto de estudante com permissão de trabalho, o recomendado é que seja um curso com duração mínima de 16 semanas e teria que ser o curso intensivo. Ok? Agora, a permissão de trabalho na Nova Zelândia permite o estudante trabalhar até 20 horas semanais durante toda a estadia no país. Ok? E só para vocês saberem que quando se aplica um visto de estudante, a imigração pode conceder até 4 semanas adicionais de férias, ok? Então, eles podem conceder, por exemplo, até um mais adicional de férias. Então, por exemplo, se o curso for de 6 meses, o visto pode vir por 7 meses. Ok? Durante esse mês de férias, vocês poderão escolher o que vocês quiserem fazer. Se é continuar estudando, se é trabalhar, ou se é passear, viajar, né? Nova Zelândia é um país que está muito bem localizado para conhecer lugares como a Austrália, países na Ásia também. A gente tem muitos alunos que fazem isso, que acabam aproveitando que estão nessa parte do mundo para conhecer diferentes países. Desculpa, aqui é minha cachorra que quer participar também. Então, aí é importante saber que, para poder aplicar o visto de estudante, é necessário quitar o curso antes com a escola para poder receber o recibo e a carta de aceitação da escola, que são documentos oficiais que se adicionam na aplicação do visto. Também tem que comprovar a solvência econômica, ou seja, é necessário comprovar que vocês terão os fundos econômicos necessários para cobrir os custos de vida, tá? E é importante ter em mente que, como o visto pode vir por um mês a mais, o visto de estudante, a solvência econômica tem que cobrir esse período todo, incluindo o período de férias, tá? Também é necessário obter seguro de saúde ou de viagem, tá? E esse seguro também tem que cobrir esse tempo de férias. Então, todos esses pontos de vistos, de fato, assim, vocês vão trabalhar junto com o time da Rai Bonjour. Eles são, como mencionei, experts e líderes com essa questão de aplicação de visto, vão poder ajudar com todo esse processo. Ok? Aqui vocês têm algumas fotos da nossa escola, das instalações. Também recomendo, se vocês quiserem ver como é a vida cotidiana da LSI ou na LSI, seguir a LSI Auckland no Instagram. Lá vocês vão poder várias fotos e vídeos reais da dinâmica dos estudantes nas atividades e na escola e nas salas de aula. E muito obrigado, pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês estão em contato com a Fernanda, com todo o time da Rai Bonjour, que são nossos parceiros há muitos anos, nos representam aqui no Brasil, e vocês estão em muitas boas mãos, e espero ver vocês algum dia na LSI de Auckland.
Obrigado, pessoal. Obrigada, Davi, por explicar bastante sobre a LSI e também falar toda sobre essa parte de visto. Acho que é super importante para os estudantes, acaba englobando tudo, né? Foi bem importante. Eu tive o prazer de conhecer a LSI o ano passado, junto com a Bruna, inclusive, né, pela Education New Zealand. Então, eu consegui ver todas as instalações aí, esse lugar onde você está agora, a gente tem foto ali. Realmente é todo o prédio, né, da LSI, então é muito legal as instalações, vocês conseguem segregar bem as turmas, né? Não fica aquela coisa assim dos estudantes ficarem em turmas diferentes, né? Sendo que o nível de inglês é um e às vezes está numa outra turma. Isso é muito legal. É muito proveitoso. Muito obrigada pela participação, por estar aqui conosco essa noite. Agradeço de coração aqui em nome da Rebonjur. Então, agora Obrigado, a pessoal. gente. Obrigada. Agora a gente vai para White Cliff para minha xará, Fezinha, que a gente já se conhece há tanto tempo, né, Fê? Por favor, agradeço por estar aqui junto conosco, mais uma vez, apresentando sobre a White Cliff para os nossos participantes. Fique à vontade, por favor. Muito obrigada, Fê. Obrigada a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente está com duplas aqui, Davi e Fernanda em dobro hoje, né? Com grande prazer. Obrigada pela participação de todos. Então, hoje eu venho apresentar o White Cliff, a escola, a instituição que eu represento. Meu nome é Fernanda La Sala e eu escolhi a Nova Zelândia para fazer o meu intercâmbio. E será com grande prazer que eu compartilho mais detalhes de como foi essa experiência com vocês. Com certeza, a decisão de ir à Nova Zelândia mudou a minha vida pessoal, profissional, a minha carreira. Fez a diferença e até hoje tem impactos na minha vida. Então, como uma decisão pode mudar muita coisa na nossa vida. Bom, a White Cliff é um grupo educacional. Nós temos escolas na Nova Zelândia, na Alemanha e na Austrália. E aqui hoje venho apresentar para vocês na Nova Zelândia, a escola da Nova Zelândia, e nós temos 4 unidades. Estamos localizados nas 4 principais cidades do país, que são Auckland, Manukau, Wellington e Christchurch. Auckland, Wellington e Christchurch são as maiores cidades do país e Manukau fica no sul de Auckland, 40 minutos de trem de Auckland, uma opção para uma cidade menorzinha, mais tranquila e com um custo de vida mais baixo. Então aí a gente oferece uma variedade de cidades que é interessante para entender o perfil do estudante e escolher a cidade que tem mais a ver com o perfil. E por que escolher a White Cliff? A White Cliff é uma instituição privada, nós somos uma universidade privada, mais bem classificada e premiada na Nova Zelândia. Nós temos aí mais de 130 anos de experiência na educação superior, com reconhecimento acadêmico, então somos uma instituição bastante sólida. E como o David falou, assim como na LSI, a White Cliff também é escola categoria 1. A NZQA, que é um órgão do governo, como se fosse o MEC, eles classificam as escolas em categoria 1, 2 e 3. Por isso é muito importante, na hora de escolher a escola, se atentar para essa classificação que foi determinada e avaliada pelo próprio governo da Nova Zelândia. Em média, nós temos 1.500 estudantes por ano nas nossas escolas, nas 4 unidades. E nós somos líderes nas áreas em que nós atuamos, como áreas de negócios, artes, design, tecnologia e inovação. Passando para o outro slide, também para destacar para vocês que nós, apesar de sermos uma instituição privada, contamos com um investimento do governo. Isso mostra também a nossa reputação no país. É uma instituição bastante conhecida, principalmente nas áreas em que a gente atua.
Um ponto muito interessante para quem vai estudar na Nova Zelândia é que a maioria dos nossos estudantes é residente ou cidadão da Nova Zelândia. E principalmente para quem vai fazer algum curso de graduação ou mestrado, higher education no geral, isso é um fator muito importante na hora de escolher a instituição. Porque imaginem vocês estarem na sala de aula ao lado de pessoas que já são do país. Além da troca, do intercâmbio cultural, tem também o networking, pessoas que provavelmente já estão no mercado de trabalho e vão fazer ali uma conexão, um networking importante também para essa inserção dos nossos estudantes brasileiros no mercado de trabalho. A Whitecliff também se destaca pela conexão com a indústria. Nós temos fortes laços com empresas das áreas em que nós atuamos. Um exemplo disso são os nossos cursos na área da moda. Então, nós fazemos parte também da New Zealand Fashion Week, já que o dono da Whitecliff é dono da New Zealand Fashion Week. Então, aí nós temos a possibilidade de proporcionar para os nossos estudantes que eles vivenciem esse evento, vejam ali os bastidores, tenham contatos com os profissionais dessa área, da indústria da moda. E isso acontece com todos os nossos programas, em que os estudantes estão sempre atualizados com as tendências e necessidades do mercado. E assim como a Bruna falou, na metodologia dos cursos da Nova Zelândia, em que tudo é muito prático, isso não é diferente na Whitecliff. Então, os nossos programas são muito hands-on, de você colocar a mão na massa, realmente fazer aquilo que depois você vai fazer no mercado de trabalho. Quem aqui já fez uma graduação, estudou ali 4 anos, chegou no momento de ir para o mercado de trabalho, não tinha aquela segurança, será que é isso mesmo? Será que esse é o caminho? Será que eu atuo assim? E na Nova Zelândia, na Whitecliff, é diferente, porque dentro da sala de aula você já vai atuar como você vai ver depois dentro de uma empresa. Então, muito prático, muito hands-on. As nossas principais faculdades, as nossas principais áreas são tecnologia, design e negócios, moda com sustentabilidade e artes. E aí, para dar uma pincelada nos programas, para vocês conhecerem um pouco mais o que a gente oferece de graduação e mestrado, eu tenho aqui no próximo slide, então, os cursos de graduação. Graduação tem duração de 3 anos, então a gente tem aí uma duração um pouco mais curta do que encontramos no Brasil. E os principais cursos de graduação que nós oferecemos são de design digital media, artes, moda sustentável, que tem tudo a ver com Nova Zelândia, né? E tecnologia, que está super em alta, não só na Nova Zelândia, mas no mundo todo. E de mestrado, nós temos um curso de artes, com duração de 2 anos, nosso mestrado de artes, ou então um mestrado de TI, que tem duração de 1 ano, um mestrado rápido, curto, né? Em 1 ano você faz o mestrado na Nova Zelândia de TI, e o estudante pode escolher se ele quer a especialização em Cybersecurity ou Data Science, e não é à toa que a gente oferece essas especializações. Como eu disse, a gente está muito ligado às empresas, às indústrias em que a gente atua, e nós sabemos que na Nova Zelândia, hoje, o profissional da área de TI que eles mais precisam, a mão de obra qualificada, são nas áreas de Cybersecurity e Data Science. Então, isso é realmente para a gente poder formar profissionais qualificados para a demanda que tem na Nova Zelândia. E temos também um curso mestrado de 1 ano e meio de duração, que é o nosso mestrado na área de negócios. Nosso curso de negócios criativos e inovação. Esse curso é muito interessante porque ele se aplica a qualquer área, ele é multidisciplinar.
Então, a pessoa pode ter uma formação em qualquer área, em graduação, e optar por fazer esse programa. Nesse programa, o estudante vai desenvolver um projeto. Já vem na hora da matrícula com alguma ideia. Por exemplo, eu tenho interesse em desenvolver um produto, interesse em oferecer um serviço, abrir uma empresa, começar uma startup ou desenvolver um departamento dentro de uma empresa que já existe. Então, existem vários caminhos e esse programa ele é muito completo porque ele vai tratar não só da parte da carreira, da parte profissional, da parte de negócios, mas também da parte pessoal. Desenvolver as habilidades necessárias para você ser um empreendedor, né? De você ter resiliência, de você ter liderança, toda essa base para você conseguir gerenciar uma empresa, um negócio, desenvolver um produto. E eu trago hoje um caso de sucesso de um dos nossos estudantes, no próximo slide, em que nós tivemos um estudante com interesse em desenvolver, em criar um produto. Ele queria, é um neozelandês, inclusive, um kiwi. Ele queria desenvolver uma bebida alcoólica que é muito conhecida na Coreia. Queria fazer a versão dele na Nova Zelândia com sabor de manga. E ele desenvolveu durante o nosso programa, com a consultoria dos nossos professores, e tem sido um grande sucesso na Nova Zelândia. Então, ele tem Instagram, site, tem outdoor por Auckland, né, que dá para ver aqui na imagem. Então, a gente traz esse caso de sucesso e essa é a ideia, desenvolver algum produto, um projeto, serviço e algum departamento dentro da empresa, e o estudante vai ter toda essa assessoria para, se quiser, tirar essa ideia do papel. O que eu gosto de destacar em relação ao curso de mestrado na Nova Zelândia é que existem muitos benefícios, né? Então, a Nova Zelândia é um país que precisa de profissionais qualificados, mão de obra qualificada. E quanto maior é a sua especialização, a sua qualificação, mais o país abre as portas para esse estudante. Então, quem faz um mestrado na Nova Zelândia tem aí a permissão para trabalhar enquanto estuda, e durante as férias, já que é um curso de universidade, a gente tem as férias, diferente de um curso de inglês, né, que já é um curso mais corrido. Então, na universidade vai ter férias em julho, em dezembro, em janeiro, muito parecido com aqui no Brasil. E durante esse período de férias, o estudante pode trabalhar full time. Aí pode fazer um pouco mais de dinheiro. É interessante também que, independente da duração do curso, o estudante fica elegível a aplicar para um visto de trabalho pós-estudo com duração de 3 anos. Então, imaginem fazer o mestrado de 1 ano ou 1 ano e meio, que é o mais comum, e aí, em seguida, ao terminar o programa, pode ficar no país por mais 3 anos, trabalhando período integral. É o grande momento em que, com certeza, o estudante trabalhando na área vai conseguir recuperar o valor investido. Além disso, é um ótimo programa para ir com cônjuge, com parceiro. Então, o cônjuge tem permissão para trabalhar full time. O estudante vai poder estudar e trabalhar meio período, e o cônjuge pode ficar todo o tempo trabalhando full time. Seriam aí 40 horas por semana. Também é possível levar os filhos. As crianças, sendo de 5 a 18 anos, são considerados alunos domésticos e não pagam a escola. Então, imaginem aqui no Brasil, uma família que tem pelo menos 2 filhos e pagam uma escola privada, decidem ir para Nova Zelândia, vão investir no mestrado, mas vão deixar de pagar a escola. Os filhos vão para uma escola pública que tem uma excelente qualidade, excelente estrutura. Muitas escolas públicas têm estrutura melhor que escola privada no Brasil.
E já vai ser bilíngue, né? Vai ter o português, vai aprender o inglês, e criança aprende super rápido. Então, o que essa família deixa de pagar de escola no Brasil, ela investe no mestrado na Nova Zelândia. Ótimo para esse combo família. E por último, falando um pouquinho aqui de aquela a ideia de quem quer mudar de país, mudar de vida, pensando numa residência, imigração, na Nova Zelândia, se você faz o mestrado e você tem intenção de aplicar para a residência, é um dos melhores caminhos, através da educação e principalmente o mestrado. Então, o sistema para aplicar para residência é um sistema com pontos e o candidato precisa ter 6 pontos. Fazendo mestrado, o estudante já vai ter 5 pontos. Falta apenas 1 ponto. Esse 1 ponto adicional, ele vai conseguir durante os 3 anos adicionais de visto de trabalho. Tem algumas regrinhas, isso é muito importante também ter o auxílio, a consultoria de um agente de imigração para fazer um planejamento, mas o que a gente sabe é que é totalmente viável e é algo que só depende da pessoa. Você não fica dependendo de uma empresa fazer o seu visto de trabalho. Você vai lá, investe num mestrado, fica um tempo a mais trabalhando e aplica para residência. Então, hoje, a Nova Zelândia é um dos países mais abertos para quem quer imigrar, considerando o investimento aí na educação, através da educação. Quando a gente fala em universidade, talvez pense que é um bicho de 7 cabeças aí para fazer a matrícula, mas é um processo super simples que vocês contam também com todo o suporte da Raibonjour. Eu fico no Brasil para dar esse suporte também no mesmo fuso horário, afinal, agora a gente já está indo para a noite aqui, Nova Zelândia, eles estão ali na hora do almoço, então tem a questão do fuso horário. Então, para facilitar o suporte e uma rápida resposta, eu fico no Brasil. Podem contar comigo juntamente com o time da Raibonjour para auxiliar com o esclarecimento de todas as dúvidas e auxílio também com matrícula. Basicamente, aqui a gente tem a lista dos documentos que a gente pede para uma matrícula, seja na graduação ou no mestrado. O mais importante aqui é o nível de inglês, né? Então, precisa aí já ter um nível de inglês para a graduação, um IELTS 6, para o mestrado 6,5, e para quem não tem ainda, pode estudar na LSI. Como o David falou, a gente tem essa parceria, então pode iniciar todo o trajeto ali, o planejamento na Nova Zelândia através do curso de inglês e depois passar para Whitecliff no Higher Education. E o que é importante também, vale destacar, nós temos bolsa de estudos disponíveis para os nossos estudantes brasileiros. O mercado do Brasil é um mercado que a gente quer desenvolver, que a gente está desenvolvendo, ainda temos poucos brasileiros na nossa escola, então, para incentivar, para quem é brasileiro, automaticamente tem bolsa parcial para os nossos programas, e o pessoal da Raibonjour pode passar mais detalhes para vocês, de acordo com cada curso, eles podem passar um orçamento detalhado. Muito obrigada pela atenção de vocês nessa noite. E agora eu fico à disposição, juntamente com o David da LSI e o pessoal da Raibonjour, para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. Muito obrigada. Fê, obrigada mais uma vez pela sua presença, por estar aqui conosco, falar um pouquinho mais sobre a Whitecliff. Eu também tive a oportunidade de conhecer, fiquei abismada com principalmente a parte de costura deles ali, nossa, o andar deles, enfim, toda a estrutura também da parte de tecnologia é muito, muito legal mesmo. Vale realmente a pena poder. Nossa, imagina as pessoas que fazem o curso têm uma bagagem muito, muito bacana, né? Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Bom, só para encerrar aqui a nossa parte da Raibonjour, depois só entrar na parte de perguntas, só para fazer um overview aqui da parte da nossa Raibonjour Experience,
que a gente faz toda a análise do perfil de vocês. Então, como o Davi comentou da LSI, tem toda essa parte de comprovação financeira que tem que ser feita, né? Então, tudo isso é algo que é importante a gente falar, né? Porque às vezes, enfim, ou tem alguma falta ou alguma questão. Então, é importante a gente definir primeiro o perfil do estudante, né? Então, a gente faz depois toda a revisão da documentação, entra em contato com as instituições para fazer a matrícula, né? A aplicação. Fazemos a parte de checklist quando vocês estiverem indo para Nova Zelândia, né? Quando estiverem indo fazer a viagem propriamente dita, fazemos o pré-embarque e tudo isso que envolve o pré da viagem de vocês. Enquanto vocês estiverem cursando, nós também estaremos dando todo o suporte, né? Então ninguém fica desamparado, a gente cuida durante toda a viagem. Inclusive, para aqueles estudantes que vão e voltam, a parte de aérea a gente cuida também para saber se está tudo certo com o voo, etc. Então, tem tudo isso. Mas aquele pessoal que faz o mestrado, como a Fernanda falou, acaba ficando por lá, então daí essa volta a gente acaba não tendo, mas o suporte todo nosso continua, tá? E tem também a questão do pagamento facilitado que a gente faz através das nossas plataformas, né? Então, entre em contato conosco, que nós vamos passar tudo para vocês, tá? E como a Raibu Jura acaba pensando em tudo para vocês, né? Para vocês não pensarem, ficarem pensando, eu tenho que fazer o visto com despachante e tal. O visto é algo muito delicado, tá? É algo que realmente precisa ser um profissional que entenda do que esteja fazendo, entenda das instituições, né? Entenda o perfil do estudante. Então, às vezes, quando a gente pega um despachante qualquer, não um despachante qualquer, mas quando a gente pega um despachante que faz um visto de turista, às vezes ele não entende exatamente como é um visto de estudante, né? Então, aqui na Rebonjour, nós fazemos o seu visto, né, do seu partner, do seu filho, caso vá também nas situações de mestrado, ou seja, fazer algum outro curso, tá? Nós estamos com uma condição especial do valor de R$ 500 por pessoa na hora da nossa assessoria de aplicação de visto, tá? Essa condição é válida até junho de 2025. E daí, então, por fim, aqui agora eu abro para perguntas. Caso alguém tenha, pode escrever ali no chat, por favor. Mas já adianto, aqui a gente deixou o nosso QR Code para vocês entrarem em contato conosco. Tanto eu quanto o Davi, quanto a Ariadne, que também faz parte do nosso time aqui de Oceania, vai entrar em contato com vocês, vai responder todas as dúvidas que vocês venham a ter. Tá? Então, caso tenham alguma dúvida, pessoal, podem colocar ali no chat, é, que a gente vai verificar aqui e vai ajudar vocês aqui nesse momento. Mas caso, né, queiram entrar em contato diretamente conosco para fazer algo especializado e tudo mais, ou às vezes até falar de algum outro destino, né? A LSI também tem outros destinos pelo mundo, a Whitecliff também tem, então, caso vocês queiram, estamos totalmente abertos, tá? Pessoal, vocês dois, Davi e Fernanda, tem mais alguma coisa para comentar? Os dois Davis, né, na verdade. Não, ninguém tem nada? Bom. Aqui não tem nenhuma pergunta, acho que a gente foi bem claro em tudo que a gente colocou. Quero agradecer mais uma vez aqui ao nosso time que está aqui, agora ficou o quarteto, né, que a Bruna saiu, mais o quarteto de Fernanda e Davi. Então, muito obrigada, gente, por estar aqui conosco até essa hora. Aos participantes, muito obrigada. Havendo dúvidas, estamos aqui à disposição para poder tirar esse sonho de vocês do papel, tá bom? Um beijo para vocês e boa noite.